Orientações trabalhistas para clínicas. Olá, meu amigo, doutor, doutora, gestor de clínica, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista e diversos outros que vão te ajudar aí no dia a dia da gestão da sua clínica. Hoje nós vamos falar sobre orientações trabalhistas para clínicas, mais especificamente nós vamos falar sobre um resumo da convenção coletiva de trabalho firmada entre o sindicato patronal e o sindicato de empregado de clínicas aqui da região de Brasília, tá? O que é uma convenção coletiva? Convenção coletiva é um documento firmado entre o sindicato patronal, que nesse caso representa as empresas, e o sindicato de empregados, que nesse caso representa os empregados, e ambos fazem uma negociação, definem normas que passam a ter força de lei e precisam ser seguidas tanto pelas clínicas quanto pelos empregados daquela região abrangida pelo sindicato. Nesse caso, a região abrangida é aqui Brasília. Você pode, se você é de outra cidade, de outro estado, você pode observar essas normas apenas para efeito de comparação com a sua aí, para fins de estudo, mas essas normas que nós vamos falar valem apenas aqui para a região de Brasília, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui então, para te mostrar e ficar mais fácil de a gente trabalhar os principais pontos apenas, né? Então veja que aqui é a Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024, firmada entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde com o Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas. Então, se a sua empresa é um hospital, é uma casa de saúde, é uma clínica, e tem empregados, ela deve seguir essa norma coletiva aqui. A vigência da convenção coletiva é a partir da data da assinatura até 31 de agosto de 2024. A partir de 1º de setembro já está consignado aqui no parágrafo 1º que ela perde a validade. Se não for firmada uma nova convenção, os direitos e obrigações aqui descritos param de valer enquanto não for formalizada uma nova convenção. Aqui no item 3 tem um assunto muito importante que é o piso salarial. Foi aplicado um reajuste de 4% sobre o valor do piso salarial anterior, né? E a partir, então, agora dessa convenção, o valor mínimo a ser pago de salário para empregados de nível superior é R$ 2.320,55, para profissionais de nível médio, profissionais técnicos de laboratório e de gesso, profissionais auxiliares em laboratórios similares, áreas administrativas e similares e serviços gerais, o valor mínimo é R$ 1.373. Aí você me pergunta, ué, Floriano, mas o valor mínimo a ser pago para o funcionário não é o salário mínimo? Não, o piso mínimo a ser pago ao empregado é o valor previsto na convenção coletiva da categoria, como é essa que a gente está apresentando aqui. No entanto, esse valor nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Por exemplo, essa convenção coletiva, a validade dela é 2023-2024. Nós temos aqui um valor mínimo de salário para profissionais de nível médio, né, esses descritos aqui, de R$ 1.373. Com a previsão de um salário mínimo maior do que esse valor a partir de janeiro, quando chegar janeiro, esses valores passam a não ser mais aplicados e aí passa a ficar valendo o salário mínimo, porque ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Mas se a convenção coletiva prevê um piso maior, aí tem que ser pago o piso com o valor maior, tá? Outra coisa importante está aqui em relação ao item 4, né? O reajuste salarial para quem ganha o piso foi de 4%. Para quem ganha mais do que o piso é de 3%. Então é um pouquinho menor o reajuste do salário para quem ganha mais do que o piso. Limitado a quem ganha o teto do INSS. Então é 3% para quem ganha até R$ 7.507,49. Quem ganha mais do que o teto, o reajuste vai ser negociado entre o patrão e o empregado. Não há previsão na convenção coletiva de um reajuste mínimo, tá? Outro item importante da convenção é o item 5, que fala sobre a jornada de trabalho. Então veja bem, ó, que fica autorizada a adoção de escala variável de trabalho,
com limite máximo de 44 horas semanais, sendo permitida a escala de 12 por 36, a escala de 6 por 18 e a fixação de trabalho por hora trabalhada. Então, se você tem essa pretensão e segue as normas da legislação, a convenção coletiva permite que seja feito dessa forma, tá? Outro item importante está aqui no parágrafo 5º, que, havendo interesse comum entre a empresa e o empregado, pode haver uma redução de jornada com a consequente redução do salário sem nenhuma consequência para a empresa. Tá? Então, como isso está previsto na convenção coletiva, e desde que haja autorização e concordância do empregado, na verdade é ele que tem que ter a iniciativa, e a empresa documenta isso direitinho, pode fazer a redução da carga horária e a redução proporcional do salário, desde que o salário novo, reduzido, não fique menor do que um salário mínimo, né? Que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Outra questão importante para a empresa observar está aqui no item 15, que diz o seguinte, ó, caixa de primeiros socorros. As empresas manterão caixas de primeiros socorros desde que a própria instalação da empresa não forneça condições para esse atendimento de primeiros socorros. Então a empresa precisa manter essa caixa no seu estabelecimento. Outra coisa importante é em relação ao item 17, que fala do vale transporte e do vale alimentação refeição. É facultado ao empregador aderir ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Tem alguns benefícios para a empresa, mas é aplicável às empresas do regime do lucro real. Tá? As empresas de lucro presumido e Simples Nacional não costumam aderir ao PAT, porque não vale a pena. E o empregador pode realizar o pagamento do vale transporte, do vale refeição ou alimentação em folha. Ou seja, o que significa isso? Que pode efetuar o pagamento em dinheiro. Se isso não for previsto na convenção coletiva, fica ruim da empresa pagar em dinheiro. Por quê? Porque se ela pagar em dinheiro e o empregado vier a colocar na justiça, ele pode requerer que aquilo seja considerado salário, pedir o pagamento dos encargos sobre essa parte do salário, né, que foi pago como vale transporte e vale alimentação, e a empresa ainda ser obrigada a pagar vale alimentação e vale transporte, desconsiderando o que já foi pago, porque não seria considerado como pagamento. Então, sendo previsto na convenção coletiva, isso não teria problema nenhum. Outra questão que deve ser observada é que o vale-transporte deve ser pago no valor do transporte do empregado, né, para deslocamento de casa-trabalho, trabalho-casa, e o valor da alimentação tem que ser pago no valor de R$ 25,00 por dia trabalhado, para aqueles empregados que trabalham mais do que 8 horas por dia. Os que trabalham menos do que 8 horas por dia, não é obrigatório para a empresa efetuar o pagamento do vale alimentação nesse valor. Em relação ao vale transporte e vale alimentação seria isso. Agora vamos aqui para o item 18, que fala da homologação dos atestados, tá? O empregador homologará os atestados dos médicos e odontológicos fornecidos por outros serviços de saúde, desde que o mesmo seja conveniado ao seguro-saúde do qual o empregado seja beneficiário. O que é essa homologação? É a empresa validar o atestado médico emitido por outro profissional da saúde. O empregado fica obrigado a comunicar ao empregador a sua ausência em até, no mínimo, 4 horas antes do início do expediente, isso é importante, né, quando for possível, claro que imprevistos acontecem, e a apresentação do atestado médico deve ocorrer até 24 horas após o início do atestado ou no primeiro dia útil seguinte, se a clínica, a sua empresa, não trabalhar aos finais de semana. Então, o empregado tem que obedecer isso, sob pena de o atestado não ser homologado. A empresa que tiver prazos diferentes pode manter os seus prazos, mas só não pode ser menor do que esses previstos na convenção, né, de 24 horas após o início ou do primeiro dia útil seguinte, como eu disse. E o atestado pode ser entregue por outra pessoa, desde que o empregado informe por escrito onde ele está, para que viabilize a realização da perícia médica para homologação ou não do atestado. Vamos aqui para o item, então, 29 da convenção. Esse item 29, ele é importante também, que ele fala o seguinte, ó, dos uniformes. Tá? O empregador fornecerá gratuitamente os uniformes personalizados ao empregado, desde que exigido o seu uso, sendo obrigatória a devolução ou ressarcimento do custo
no ato do desligamento do empregado. Se o empregado trocar de roupa no estabelecimento da empresa sem que isso seja obrigatório, esse período de troca de roupa não é considerado hora extra. Então isso é um benefício para a empresa, né? O empregador definirá o padrão de vestimenta do local de trabalho, podendo incluir no uniforme logomarcas da empresa ou de parceiras, bem como outros itens de identificação da atividade, conforme ele quiser, e a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador e não da empresa. Vamos agora para o item 41. O item 41, ele fala sobre a contribuição assistencial laboral, que é o valor a ser pago pelos empregados ao sindicato pelo serviço de homologação e pactuação dessa norma, dessa convenção coletiva. Todos os empregados são obrigados a pagar, ressalvados aqueles que se opuserem, porque os empregados têm direito de oposição. E como é exercido o direito de oposição? Enviando uma carta de próprio punho do empregado, contendo o nome completo, CPF, nome e CNPJ da empresa no qual ele trabalha, assinada conforme a identidade, para o seguinte endereço de e-mail: assistencial.oposição@sindesaude.org.br. O empregado precisa fazer essa carta e enviar o e-mail entre o período compreendido de 18 de dezembro de 2023 até 27 de janeiro de 2024. Se não fizer, o desconto será efetuado no contra-cheque e a empresa repassará ao sindicato o valor descontado do empregado. Qual é esse valor? É o valor de 3% sobre o salário reajustado em favor do Sindsaúde. Sobre o salário reajustado, e o pagamento é em favor do Sindsaúde. Então, se você é empregado de clínica aqui em Brasília, de 18 de dezembro a 27 de janeiro de 2024, você tem que fazer essa carta de oposição para não sofrer o desconto. Agora, no item 42, fala sobre a contribuição assistencial empresarial, a contribuição que as empresas, as clínicas, os hospitais têm que pagar ao sindicato também pelo serviço de pactuação dessa norma, dessa convenção coletiva. As empresas deverão pagar um valor conforme o seu ramo de atuação e conforme a quantidade de empregados. Então, por exemplo, clínicas médicas, paramédicas e laboratórios, de até 5 empregados, R$ 150, de 6 a 10, 300 e assim por diante, até o total de 700. Clínicas credenciadas ao Detran, 150, home care, serviço de fisioterapia, etc., 500, casa de saúde, maternidade, day clinic, etc., 2.100, hospitais, 4.400, clínicas odontológicas, 150, hospital odontológico, 500. Então, se a clínica, se o hospital for filiado ao sindicato e estiver em dia com suas obrigações, ele vai ter um desconto de 100% do valor da taxa e não vai precisar pagar. Mas isso só para quem for filiado ao sindicato. O prazo para pagamento é de até 45 dias após a homologação da convenção coletiva, né? E a falta do pagamento acarretará em multa de 2% nos primeiros 30 dias, além de juros de mora de 1% ao mês. Além disso, fica garantida às empresas que não quiserem pagar a contribuição assistencial a se oporem, assim como acontece com os empregados. Para isso, elas têm que fazer por escrito, em papel timbrado, contendo motivos, dados da empresa como nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, assinatura do responsável legal, no prazo de até 10 dias após a homologação da convenção no Ministério do Trabalho, por meio do e-mail que vai ser enviado ao sindicato ou protocolado fisicamente lá na sede do sindicato. Aí tem muita confusão, muitas pessoas falam que não é obrigatório pagar as taxas do sindicato, aí outras dizem que se não fizer essa oposição acaba sendo obrigado a pagar. Isso vai acabar na justiça. Então, se você não quer problema e não quer ser cobrado, o melhor mesmo é cumprir o que está na convenção coletiva, pagando a contribuição assistencial, ou, se você entender que não deve pagar, pelo menos fazendo esse documento, mandando lá para o sindicato dentro do prazo, porque aí você cumpriu com a sua obrigação e não deixa nenhuma margem, nenhuma vulnerabilidade para o sindicato vir a te cobrar depois, tá certo? Então esses aqui eram os principais pontos da convenção coletiva.
de trabalho firmada entre o sindicato patronal e de empregados de clínicas localizadas em Brasília. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Se você conhece algum médico, algum dono de clínica, algum gestor de clínica para quem essas informações sejam úteis, encaminha para ele. E muito obrigado por você ter me acompanhado e me assistido até aqui, tá bom? Um abração, até mais, tchau.